Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou gravando esse vídeo para defender o sujeito que chutou o assaltante que estava com a arma de brinquedo ali e para criticar o tal do Foer e a sua visão deturpada de justiça e de teoria punitiva. O Foer, ele é um famoso libertim. O problema do Foer é que ele é um líder libertim. E ele está de várias formas distorcendo a ideia essencial do anarcocapitalismo, que é a busca pela moralidade e pela justiça. Então nós temos que acabar com isso. Nós estamos tendo até uma esquerdização aí do movimento libertário. Para quem não está sabendo o que aconteceu, num bairro pobre, veio um vagabundo, mau elemento, assaltante, desgraçado, com uma arma, caguei se era de brinquedo ou não, e foi assaltar um cidadão honesto. Imagina você, põe-se no lugar do cidadão que foi assaltado. Imagina você num bairro perigoso, pobre, labutando, acordando de manhã para a labuta, para o estudo, para o trabalho honesto, para sustentar sua família. Sua mãe depende de você, seu irmão mais novo depende de você. Você não sabe se vai voltar para casa nessa merda desse país com 60 mil homicídios por ano. Aí vem um vagabundo, um lixo que deveria morrer com um raio na cabeça, e vem te assaltar o dinheiro que você suadamente ganhou com uma arma. Você não, na hora, você não vai parar para ver se é uma réplica ou não. O cara vem com um objeto que parece uma arma, você vai assumir que aquilo é uma arma e acabou. Imagina o terror que você passa, você pensa como é que vai ficar sua mãe sem você, você pensa como é que vai ficar o seu irmãozinho sem você, o cacete todo. Como assim tá sem som? Pô, para de buzinar, porra! Como assim tá sem som? Voltou? Então imagina tudo aquilo. Vem o vagabundo te assaltar. Você, graças à intervenção divina ali, você consegue descer a porrada no bandido. Você vê a cara daquele lixo desgraçado, nojento do bandido. Depois eu vou bloquear o cara que falou que tá sem som. Odeio o Bater. E aí o cara... Eu dei glória a Jesus a hora que o cara derrubou o bandido no chão e chutou a cara dele, mas chutou pouco. Cada chute que ele dava era uma alegria, era um refrigério na minha alma. Parecia que cada chute que ele dava no bandido eu tava saboreando um sorvete de abacate, cara. Toma! Porque é gostoso, é bom, faz bem pra alma. Ver bandido apanhar e morrer, eu gosto, eu agradeço. Quando um bandido morre, obrigado, Jesus, por cada bandido morto. Tem que matar e bater, o resto é PSOL, cara. O resto é esquerda de merda, o resto é hipócrita, o resto é mentiroso, o resto é bom mocismo, o resto é virtue signaling, hipócritas de merda. Matem bandidos, meu Deus, eu rezo que os bandidos morram, mais bandidos morram, por favor. Muito bem. Aí o cara foi lá e desceu o cacete no bandido. Glória! Glória a Deus! Como diz o Cabo Daciolo. E tem libertim achando ruim, tinha que ser expulso e boicotado para sempre do movimento libertário. Um cara que vai questionar se o bandidinho apanhou muito, ou se o bandidinho não apanhou muito, devia ser deportado de qualquer sociedade civilizada. Devia ser posto numa ilha de bandidos. Devia ser posto numa ilha só com vagabundo, porque um cara desse renega a humanidade e renega a civilização. Não me surpreende ver esse tipo de postura vindo da esquerdalha, dos defensores de bandido mesmo, clássico, né? O PSOL, a Maria do Rosário, a Daisy Hoffmann, toda essa bosta. Até aí, não me surpreende. Agora, liberfuckintário que se diz anarcocapitalista defendendo o bandidinho, eu me teria porrada num cara desse. Foer, se eu te vi na rua, você tá fudido de verde, amarelo, azul e branco, cara. É bom que o debate que nós vamos fazer seja online, porque se for físico, maluco, você tá na merda. Eu não suporto o defensor de bandido, a pior raça do universo. É mais desprezível que o bandido. O bandido pode até ser pior, mas o cara que defende é mais desprezível. Mas vamos entrar na parte da discussão filosófica. Eu não aguento mais libertim, rothbardiano, hopiano no que se refere à punição. O Foer acha que a punição, a violência, tem que ser só para neutralizar a agressão. E depois a punição tem que ser 2 vezes o dano que o bandido causou. Como é que diabo você calcula? O erro desses libertins é o mesmo dos econometricistas, do mainstream econômico, que quer calcular e matematizar a ação humana, achando que dá para medir valor objetivamente com matemática, sendo que a escola austríaca demonstra que o valor dos bens econômicos ali é subjetivo.
Punição é a mesma coisa. Como é que você vai matematizar essa porra? E os libertins engolem esse negócio porque eles tomam o caminho fácil. É muito fácil jogar fora tudo aquilo que deveria reger uma civilização, que é o senso moral, e trocar por uma matemática que ele tirou da bunda dele, que é 2 vezes o dano causado. Como é que você vai fazer isso? Eu já dei esse exemplo no outro vídeo meu. Imagina uma modelo, gata pra caramba, com uma carreira pela frente. Aí vem uma gorda feia e faz um corte na cara da modelo. Você vai fazer 2 cortes na cara da gorda? Pra gorda, tanto faz. Pra modelo, você estragou a vida dela. Então, não é objetiva esta porra. É senso moral que o Foer nunca teve na vida, porque ele é um desgraçado imoral, mau caráter pra defender um bandidinho desse. Porque puta que pariu! Você tá andando na porra da rua, vem um bandido assaltar o cidadão. Você não tem empatia pelo inocente, você fica pensando por que ele bateu demais no bandido. Lá na sua casinha com ar-condicionado, seu playboy filha da puta. Fora, você é um playboy filho da puta, cara. E você não pensa no terror psicológico que esse cara passou na hora que ele foi assaltado, seu merda débil mental. Ninguém pensa nisso. O exército, os militares chamam isso de RAMF. RAMF significa Rear Echelon Motherfucker. É o filho da puta dos escalões de retaguarda. Porque acontece isso na guerra. O cara tá lá trocando tiro com um terrorista. Pois é. Aí o cara desrespeita alguma regrinha de engajamento gay da ONU, mata um filho da puta de um terrorista, e aí ele vai ser julgado por um JAG. Ninguém gosta de JAG, são os advogados lá. Ninguém gosta desse filho da puta. Ele vai ser julgado por um advogadozinho de merda, que nunca pegou numa arma na vida, nunca esteve num tiroteio, nunca esteve nem numa briga de bar, pra julgar se o cara que tava no meio da troca de chumbo lá, cometeu ou não crime de guerra. Como é que um bostinha de um advogadozinho engravatadinho de oclinho vai julgar a situação tática e o terror psicológico de um combatente que está no meio do fogo cruzado? Isso é o típico Rear Echelon Motherfucker, né? Antes dele julgar qualquer um, deviam dar uma M16 na mão dele e falar: agora você vai trocar tiro com o inimigo para depois você julgar o cara. Então, Foer, se você não tava lá na hora do assalto, cala a porra da tua boca de merda, seu comunista filha da puta, senão eu vou calar. Esse é o ponto. Bom, até agora o meu argumento foi... deu pra todo mundo entender. Agora eu vou entrar mais na parte filosófica dessa questão aí, tá ok? Vagabundo, mau elemento, tem que se foder e acabou, tá ok? É a minha ideia, pô. Você tá contra, você trabalha contra, nem chegar na comissão. Tá ok? É aí que o Bolsominion acaba sendo superior a esses libertins aí, né? Agora eu vou entrar na parte que os bolsominions não dominam, que é a teoria. Por que então que eu justifico que os chutes na cabeça que o cara deu lá no bandido não foram desproporcionais, foram belos e morais? Pelo seguinte, toda essa ideia da teoria da punição dos libertins, do Rothbard, do Hoppe, ela é uma ideia que tenta objetivar aquilo que é subjetivo. Existe uma justiça absoluta que só poderia ser vista aos olhos de Deus. E essa justiça absoluta está inacessível para nós, porque só Deus é a justiça absoluta. O melhor que nós podemos fazer é procurar uma sabedoria moral, para que nós nos aproximemos daquilo que é definido como a sabedoria. A sabedoria é olhar as coisas com os olhos do absoluto. Então, existia um místico na Idade Média que falava isso. Não me lembro o nome dele agora, mas ele fala que a visão de Deus é a visão correta das coisas e ter essa visão é a sabedoria. Se nós não tivermos esta busca, esta necessidade de buscar a visão correta, e para que nós façamos isso é preciso saber que ela nos é inacessível, nós nunca vamos adquirir a sabedoria necessária para aplicar coisas como punição. Agora, a punição confere autoridade àquele que pune. Então é muito perigoso deixar com que haja punição sem que haja uma sabedoria. Do contrário, essa autoridade se torna utilitária, se torna algo que se retroalimenta e a autoridade se transforma em potestas. Por isso que a pior coisa para tentar objetivar é a teoria punitiva.
É exatamente aqui que nós precisamos da sabedoria. Se nós não tivermos a sabedoria, nós perdemos o próprio senso do que é uma autoridade justa. E daí para virar um Estado é 2 palitos. Sempre, até mesmo se nós argumentássemos em cima da premissa de que a punição deve ser 2 vezes o dano causado, nós necessariamente cairíamos numa discussão subjetiva. Não tem outro jeito. Você levou em consideração o dano psicológico, o valor sentimental do bem roubado e assim por diante? Não. Por quê? Porque não dá para matematizar isso. Não é a mesma coisa que eu furtar R$100 e devolver 200. A realidade é muito mais complexa que isso. Então, ou nós assumimos o fato de que isso é subjetivo, ou nós vamos entrar em arbitrariedades. Arbitrariedades sempre contradizem a realidade por definição, e a partir dessas contradições, outras contradições são alimentadas, inclusive a contradição da existência de um Estado. É aí que nós entramos em Pufendorf, um sujeito do qual eu discordo, apesar de respeitar algumas posições dele. Pufendorf dizia, como contratualista que ele era, eu odeio o contratualismo, ele dizia o seguinte: a autoridade de punir não poderia existir numa sociedade pré-civil ou no estado de anarquia internacional. Isso não elimina, dizia Pufendorf, a necessidade dos indivíduos se defenderem de um ataque, mas é preciso constituir uma relação de superioridade, de autoridade, para que haja a possibilidade de punição. Ele tomava essa autoridade como uma condição formal da punição, a priori. É aí que entra o perigo. A partir do momento que nós tiramos a ideia de que o indivíduo pode sim fazer justiça com as suas próprias mãos, nós estamos dizendo que o indivíduo é inferior à autoridade a qual nós autorizamos o ato de punir. No momento em que alguém diz, não, o indivíduo não pode fazer justiça com as próprias mãos, estamos colocando as instituições acima do indivíduo, quando as instituições deveriam ser servas do indivíduo. Então esse é o perigo de adotar essa ideia do Pufendorf, que é uma ideia anti-essencialista. E nós não podemos abandonar o essencialismo. Do contrário, nós estamos eliminando aquela ideia original de que existe uma justiça derivada da essência das coisas, da essência da natureza humana e da maneira como o crime contradiz a própria natureza humana. Então é por isso que eu não gosto dos comentários do Pufendorf a respeito de justiça. Inclusive, existe um outro filósofo, um outro jus-filósofo chamado John Selden. E o John Selden, ele falava no direito de punir, também justificado pela expiação, pelo alívio, pela satisfação da vítima em desfazer a injustiça que foi feita contra ela, ou de pelo menos expiar essa injustiça punindo, em outras palavras, metendo a porrada mesmo, no infrator. Pufendorf dizia que essas noções do John Selden eram vazias. Mas é óbvio que elas não são vazias. Você não sente essa vontade? Você pode talvez sentir essa vontade por uma falta de caridade que te faria ser injusto na punição. Pode existir uma punição desproporcional, é claro. Mas o fato do homem sentir isso faz com que isso faça parte da realidade e isso deve ser levado em conta. Então é claro que isso não deve ser o fator que pauta a justiça. Porque se nós levarmos, se esse for o único fator a ser levado em conta, nós vamos ter desproporcionalidade, vingança desordenada, sim, claro. Mas também não é para jogar fora, como o Pufendorf faz. Nós temos que voltar à essência das coisas. A essência das coisas é que nós só podemos falar em justiça se nós falamos em direitos. Nós só podemos falar em direitos se nós considerarmos a natureza humana. A natureza humana é muito mais complexa do que os fatores que as ideias hopeanas, rothbardianas levam em conta, porque elas são reducionistas, elas são simplificadoras. E elas não deixam de ter algo em comum com os contratualistas, estatistas, positivistas, que os libertários tanto criticam, porque ele ignora essas nuances da natureza humana e tenta reconstruir uma instituição arbitrária de justiça, uma teoria positivista, reconstrutivista, de uma ideia que reduz o homem. Nós não podemos nos render a isso simplesmente porque parece mais simples, mais objetivo. Tá louco? Nós temos que ter em mente que quem entende desse assunto é a Igreja Católica. Aí vocês podem me xingar à vontade, eu tô cagando. Mas por que eu não vou falar em Papa Francisco, eu vou falar em teólogos sérios. Santo Agostinho,
Santo Tomás de Aquino, respectivamente o Doutor da Graça e o Doutor Angélico. Eles defendiam a pena de morte, a punição, por motivos profundos que os libertários hopeanos não entendem. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, fala que existe uma contaminação do mundo por um ato criminoso. O indivíduo que demonstra com o seu índice de maldade, com o seu desrespeito não só pela natureza da vítima, mas da sua própria natureza, ele é um ponto de podridão no tecido moral da sociedade. E se ele não for tratado com firmeza, tá ok? A sociedade se apodrece pela própria leniência com o crime. E é assim que Santo Tomás de Aquino justifica as punições duras na Suma Teológica. Santo Agostinho, eu diria que ele vai mais profundo na questão. Para mim, o Santo Agostinho é genial em filosofia social, melhor que Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino era melhor teólogo, mas como filósofo social eu sou mais Santo Agostinho. Santo Agostinho diz o seguinte: a punição é a justiça para os injustos. Isso é muito profundo. E ele vai mais além. Ele mostra que nós temos uma natureza humana que independe das distorções de afeto, tanto do criminoso quanto da vítima. O criminoso, obviamente, tem os afetos distorcidos. A vítima também. Porque no momento em que a vítima sofre o crime, é claro que a caritas que ele deveria ter até com o bandido é prejudicada. Isso é normal. Isso faz parte da nossa natureza. Mas pelo fato de haver uma natureza humana que deve ser amada pelo homem, e o fato dessa natureza humana ter sido negada pelo bandido, faz com que haja a necessidade, não só de proteger a sociedade, toda aquela coisa, mas de defender a dignidade dessa natureza humana. E aí justifica-se a punição. Todos esses fatores morais, metafísicos e toda a complexidade é jogada no lixo pela simplificação rothbardiana, hopeana. É por isso que eu não sou libertário. Eu sou anarcocapitalista porque eu concluí pela imoralidade do Estado. Mas esse libertinismo eu sou completamente contra. Aí tem, pra terminar o vídeo, né? Tem aqueles caras que falam, pô, mas a arma do cara era de brinquedo. Agora eu vou ser praxeologista. Agora eu vou usar argumento libertário. A arma era de brinquedo? Fuck that. No momento em que o cara vai te assaltar com uma arma, não importa se ela é de brinquedo ou não, qual é o objetivo do bandido? Qual é a intenção? Qual é o fim que ele busca ao usar uma arma de brinquedo como meio? Não é fazer a vítima pensar que a arma é de brinquedo. A intenção do bandido é fazer a vítima pensar que a arma é de verdade. Com isso, ele pretende obrigar a vítima a fazer aquilo que ela não faria se não tivesse sob ameaça. Essa é a praxeologia da ação hostil aplicada à ação criminosa. A vítima está disposta a fazer qualquer sacrifício nessa situação que seja marginalmente menos valioso do que a vida. Então a vítima vai abdicar de um bem e o valor e esse bem pode ter um valor igual ou menor que a vida. Se a vítima se sente ameaçada pela arma de brinquedo, é desse bem que ela vai abdicar. Logo, o bandido está ameaçando um bem com valor igual ou menor à vida. Vamos supor que a vítima reaja, tentando aplicar força letal contra o bandido. É razoável, pelo princípio da razoabilidade, crer que o bandido vai se defender, também com força letal, do contra-ataque da vítima. O que seria injusto, porque poderia levar a vítima à morte. Dessa forma, praxeologicamente, quando o bandido assalta com uma arma de brinquedo, nós podemos assumir que, primeiro, ele está fazendo a vítima barganhar com valores menores ou iguais à vida, ou seja, está ameaçando algo com valor de vida. E segundo, está colocando a vida da vítima em jogo, atribuindo valor zero a ela, porque ele está disposto a matar a vítima por motivos injustos. Dessa forma, não importa se a arma é de brinquedo ou não. Um assalto à mão armada, mesmo com uma arma de brinquedo, deveria ser punido com a morte. E quando o assaltado chutou a cara do bandido, ele está aplicando uma punição menor do que o bandido merecia. O bandido não merecia a morte. Tomar um chute no meio do dente, ele é menos que a morte. Então, a vítima não fez nada além do que seria justo fazer. Aí poderia alguém argumentar comigo, mas Cogos, você mesmo disse que é contra a lei do abate lá do Witzel, porque nega o devido processo da lei. É verdade,
Eu sou contra a lei do abate, não porque eu tenho peninha do traficante. Eu quero que o traficante é o desonesto, né? O traficante criminoso. Não estou falando da minha amiga que vende droga na faculdade. Mas o traficante bandido lá, eu quero que ele morra. Mas eu sou contra a lei do abate porque está dando poder indevido na mão do Estado. Aqui é o contrário. Aqui o Estado tolheu os poderes dos indivíduos se organizarem para criarem instituições privadas de justiça. Agora eu vou ser libertarião aqui, anarcocapitalista. Nós temos que tirar do Estado o monopólio da justiça. Esse é o ponto. O Estado, se ele pegar esse bandido, ele vai passar a mão na cabecinha. Porque o Estado é de esquerda. Então a vítima se vê numa situação onde a justiça não será feita, a não ser que ela faça ali na hora. Agora, vamos usar o senso moral? Vamos aplicar o devido processo da lei? Eu, como juiz privado, dou razão e absolvo o assaltado. E é isso que nós deveríamos estar fazendo. Mas o que eu vejo, infelizmente, é o contrário. Eu vejo aí até libertários como juízes informais condenando o assaltado. É o cúmulo do caralho da porra do nonsense e da injustiça. Eu peço perdão aí às crianças, aos pais e às meninas pelos palavrões que eu tô falando. Mas toda vez que eu falo em bandidagem, em crime, eu fico puto da cara. Vocês, por favor, me desculpem pelos palavrões. Acabei de ver um comentário de um completo imbecil que apareceu aqui, um nécio, pacóvio, apedeuta, pusilânime, energúmeno, poltrão, que disse que a minha amiga ajuda o tráfico. Não, imbecil, a minha amiga prejudica os cartéis de tráfico. Porque os caras que compram droga da minha amiga não sobem morro para comprar de bandido. Então ela é concorrente. Isso Milton Friedman falava. A polícia, ao prender traficantes honestos como a minha amiga, trabalha como um departamento de segurança privada dos cartéis de tráfico que são realmente bandidos. Isso não é nenhum anarcocapitalista que fala, isso é Milton Friedman. Então vai estudar, rapaz, antes de falar merda aqui no meu comment. E me fazer mudar de assunto, ok. 22 minutos de live. Vou terminar o vídeo aqui. A ideia, eu acho que eu passei. O For já me irritou o que tinha que me irritar. E ele vai apanhar igual o bandido no debate que eu vou fazer com ele.